O sol de Jope arde sobre o cais, mas o calor não consegue dissipar o gelo que percorre a espinha de Jonas. Ele encara o horizonte, onde o mar se perde no azul infinito. Ali, o comando ressoa, claro e cortante como o aço. Vá a Nínive. O nome da cidade é um espinho. Nínive representa tudo o que ele rejeita, tudo o que ele deseja esquecer. Jonas aperta os punhos, sentindo a areia grossa sob as solas dos pés. Ele fecha os olhos, tentando silenciar a voz que insiste em sua mente. O vento sopra vindo do leste, trazendo o cheiro de mares distantes, mas ele gira o corpo, forçando os músculos a se moverem na direção contrária. Cada passo que dá em direção ao porto é uma decisão. Ele caminha com a cabeça baixa, evitando olhar para o céu. Seus pés batem com força no chão de pedra, marcando o ritmo de sua fuga. Ele não quer a missão, ele quer o silêncio. Ele quer a distância. Ao ver o movimento dos barcos atracados, Jonas acelera. Ele ignora o chamado, ignora o peso do dever e busca apenas o horizonte que o levará para o mais longe possível daquela ordem que consome seus pensamentos. O ar no porto de Jope é denso, impregnado pelo odor acre de peixe salgado e alcatrão. Jonas caminha apressado entre as pilhas de redes e barris, evitando o olhar dos mercadores. Ele para diante de um grande navio de casco robusto cujas velas estão sendo içadas para a partida. Sem dizer o nome da cidade, ele aponta para o oeste. O capitão, um homem de mãos calejadas e voz rouca, estende a palma da mão. Jonas retira as moedas de prata de uma bolsa de couro e as deposita ali, sentindo o metal frio contra sua pele. O pagamento é aceito com um aceno seco. Jonas sobe a prancha de madeira que range sob seu peso e atravessa o convés, movendo-se entre os marinheiros que trabalham na cordoalha. Ele não olha para trás. Ele desce a escotilha estreita que conduz ao porão. O lugar é um labirinto de sombras. Apertado e abafado, ele caminha sobre o assoalho irregular, sentindo o balanço do navio sob seus pés. Encontra um canto vazio entre fardos de tecidos e sacos de mantimentos, e ali se deixa cair. Ele estica as pernas, encosta a cabeça na parede de madeira e fecha os olhos com força. O rangido do navio se intensifica conforme a embarcação se afasta do cais. Jonas respira o ar estagnado do porão, ignorando o ruído das ondas contra o casco, convencido de que, naquelas sombras, a voz que o perseguia finalmente perderia o alcance. O silêncio do porão é interrompido por uma mudança súbita na pressão do ar. Lá fora, o azul do céu é engolido por nuvens negras que se expandem como tinta derramada. O navio inclina violentamente. Um estrondo metálico ecoa quando o mastro principal range sob a pressão de um vento gélido. O convés vira um palco de desespero. Marinheiros correm entre as cordas que chicoteiam o ar, gritando ordens que se perdem no rugido das ondas. A água invade a borda, salgada e pesada, forçando os homens a agir. Eles agarram barris, fardos e caixas, lançando tudo ao mar na tentativa de equilibrar a estrutura que oscila perigosamente. O navio sobe uma crista gigantesca apenas para despencar no abismo de espuma logo em seguida. Cada impacto faz a madeira gemer. No porão, no entanto, o tempo parece suspenso. Jonas permanece esticado sobre os sacos de carga, sentindo o casco vibrar com a força dos elementos. A água escorre pelas frestas das tábuas, molhando o chão ao seu redor, mas ele não se levanta. Ele mantém os olhos fixos na escuridão do teto, os braços cruzados contra o peito, ignorando os gritos que descem pela escotilha. A tempestade lá fora é um caos de sobrevivência, mas dentro de si, ele tenta manter a mesma imobilidade rígida de quem se recusa a enfrentar o que o destino trouxe até a sua porta. Um estrondo ensurdecedor rompe o teto de madeira. A luz de uma tocha balança freneticamente enquanto o capitão desce os degraus aos saltos. Ele avança pelo porão, desvia de um barril que tomba e agarra Jonas pelo braço, erguendo-o com força bruta. O capitão sacode Jonas, cujo corpo balança como um boneco sem vontade. Acorde! Clame ao seu Deus! Não vê que todos vamos morrer? O capitão o arrasta escada acima. Ao emergir no convés, o impacto é brutal. Uma onda gigante varre o convés, encharcando ambos com água gelada. O navio aderna perigosamente para a esquerda. Os mastros rangem como ossos, prestes a quebrar.
Jonas firma os pés na madeira escorregadia. Ele olha para os marinheiros que se agarram às cordas, rostos pálidos pelo terror. Jonas sente a pressão do mar contra o casco, uma força que reconhece como o peso de sua própria desobediência. Ele caminha até a murada e encara o capitão. Eu sou hebreu. Fujo da face do Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. O vento uiva, mas Jonas fala com clareza absoluta. Esta fúria é por minha causa. Lancem-me ao mar e as águas se acalmarão. Os marinheiros travam, o medo dando lugar à incredulidade. O navio estala novamente, a estrutura cedendo sob a fúria das ondas que ameaçam partir o convés ao meio. Os marinheiros hesitam, o medo paralisando os músculos. O navio estala com um ruído de madeira retorcida, inclinando-se para o abismo. Não há mais tempo. Eles agarram Jonas pelos ombros e pernas. Com um impulso coordenado, lançam-no sobre a amurada. O ar corta o rosto de Jonas enquanto ele despenca. O impacto com a superfície é como bater em uma parede de pedra. A água gelada entra pelos ouvidos, nariz e boca, arrastando-o para baixo com uma pressão esmagadora. Ele abre os olhos sob a superfície, vendo apenas bolhas subindo em direção à luz que se distancia. Então, o impossível acontece. O rugido da tempestade cessa instantaneamente, substituído por um silêncio absoluto, como se o mar tivesse morrido. Jonas afunda, o frio queimando cada centímetro de sua pele. Ele luta para nadar, mas a correnteza o puxa para uma escuridão mais densa que a noite. De repente, a água ao seu redor é deslocada por uma massa colossal. Uma sombra vasta bloqueia qualquer resquício de luz. Algo vivo e imenso se fecha ao seu redor. Ele sente a textura viscosa e o aperto de paredes musculares que se contraem. O movimento cessa. Jonas está preso dentro de um ventre escuro, apertado e úmido, onde o som do seu próprio coração batendo é a única coisa que ainda resta. A escuridão é total e opressiva. Jonas tateia o chão, mas seus dedos encontram apenas uma superfície viscosa e instável. O ar é pesado, saturado com o cheiro de sal e decomposição, tornando cada respiração um esforço consciente. Ele tenta se levantar, mas o teto baixo pressiona seus ombros, forçando-o a se curvar. O ventre se contrai, um movimento peristáltico que o joga contra a parede lateral. Ele sente a textura esponjosa cedendo sob a pressão de seu corpo. O pânico inicial de lutar contra a morte dá lugar a uma exaustão absoluta. Jonas para de se debater. No centro daquele abismo, ele sente a resistência do chão sob seus pés. Ele dobra os joelhos, afundando-os no lodo úmido, e apoia as mãos sobre o peito. O silêncio é absoluto, apenas interrompido pelo som do sangue pulsando em seus ouvidos. Ele ergue o rosto para a escuridão que o cerca. Senhor, na minha angústia, clamei por ti. Suas palavras ecoam, perdendo-se nas paredes musculares que o confinam. Ele não busca mais uma saída física, mas uma presença. A cada segundo, a rigidez de seu corpo diminui. A resistência contra o destino que ele mesmo escolheu desaparece. Ele respira fundo, entregando-se. O medo de ser esquecido é substituído por uma clareza cortante. Ali, no lugar mais remoto da Terra, Jonas se rende. Ele não é mais um fugitivo, mas alguém que finalmente aceita o chamado. A escuridão, antes um túmulo, torna-se um espaço de espera e renovação. O ventre colossal contrai-se com uma força violenta. Jonas é impulsionado para frente, deslizando por um canal estreito até ser cuspido. Ele cai com o rosto sobre a areia quente. O impacto é bruto, rasgando o silêncio da praia deserta. Ele tosse, expelindo o líquido salgado e o lodo que lhe cobria o corpo. Seus dedos enterram-se na areia seca, buscando estabilidade. Ele tenta se levantar, mas as pernas tremem, exaustas. O sol brilha intensamente, ofuscando sua visão após dias na escuridão. Jonas respira o ar puro, sentindo o calor do dia queimar sua pele exposta. Ele se apoia nos joelhos, mantendo a cabeça baixa para conter a vertigem. Então, o som corta o vento, uma voz clara e sem eco, que ressoa diretamente em sua mente. Levante-se, vá a Nínive. Jonas não vacila. Ele firma os pés na terra, limpando o rosto com as mãos trêmulas. O tempo de fuga terminou. Ele se vira para o leste, onde o horizonte se estende em direção ao seu destino. Não há mais perguntas.
nem desculpas, nem hesitação. Seus pulmões se enchem de ar com determinação. Ele dá o primeiro passo, depois o segundo, ganhando ritmo enquanto atravessa a linha da maré. O movimento de suas pernas é constante e firme, deixando marcas profundas no solo à medida que ele se afasta do mar, caminhando em direção à grande cidade com um propósito inabalável. Jonas cruza a última duna e avista as muralhas massivas de Nínive. O calor do deserto ainda irradia de seus pés, enquanto ele transpõe os portões monumentais. O mercado está em pleno funcionamento. Mercadores gritam preços, carruagens de madeira rangem sobre o pavimento de pedra e o cheiro de especiarias impregna o ar. Ele não para. Seus passos são firmes, cortando a multidão como uma lâmina. Jonas para no centro da praça principal, onde o fluxo de pessoas é mais denso. Ele inspira profundamente, expandindo o peito, e lança sua voz contra o burburinho. Em 40 dias, Nínive será destruída. O som ecoa, cru e urgente. A frase trava o movimento de um ferreiro que martelava o metal. O martelo para no ar. Um grupo de mulheres que carregava cestos de frutas congela, deixando os olhares fixos no estranho que surgiu do nada. O barulho do mercado diminui drasticamente, substituído por um silêncio tenso. As pessoas se aglomeram, afastando-se instintivamente, mas mantendo Jonas no centro de seus olhares. Ele não desvia o olhar de ninguém. Repete a profecia, desta vez com mais força, fazendo com que o pavor se espalhe como uma onda. O medo substitui a rotina. Cidadãos começam a sussurrar entre si, olhando para o céu, buscando sinais da catástrofe que ele anuncia. A cidade que vivia para o momento agora hesita, paralisada pelo peso de cada palavra que Jonas profere com inabalável convicção. A notícia atravessa as muralhas do palácio. O monarca ouve o clamor vindo das ruas e se levanta. Ele caminha até o centro da câmara, desce os degraus do trono e atira o cetro ao chão com um baque surdo. Ele ordena que tragam cinzas. Com as mãos trêmulas, ele espalha o pó sobre a própria cabeça e rasga a túnica, expondo a pele ao ar frio. Ele emite um decreto. Ninguém deve comer, ninguém deve beber, nem mesmo os animais. A ordem corre pela cidade como um incêndio. O povo para. As ferramentas caem das mãos dos artesãos. As carroças param nos cruzamentos. O mercado, antes barulhento, silencia. Milhares de pessoas sentam-se no chão de pedra, inclinando a cabeça em sinal de submissão. O ar, antes carregado de arrogância, pesa com o silêncio da multidão. Ninguém se move. O sol percorre o céu enquanto a cidade permanece imóvel, uma massa humana unida pelo medo e pela súplica. Lá no alto, o movimento cessa. Deus observa a mudança profunda nos corações e a inércia que tomou conta das praças. A mão, que estava pronta para destruir, se retrai. O céu não se abre em fogo, mas em uma calmaria absoluta. A sentença de morte é revogada. Onde havia o espectro da destruição, instala-se agora o fôlego da misericórdia. Nínive continua de pé, em um silêncio que nunca antes fora experimentado por seus habitantes. Jonas caminha pelas ruas agora silenciosas. Onde antes havia o barulho do comércio, agora restam apenas os passos lentos de quem reflete sobre a vida. Ele para em uma encruzilhada e observa os cidadãos que se erguem do chão, a poeira das cinzas ainda grudada na pele. Não há mais o medo do apocalipse, mas uma quietude que preenche os espaços entre as casas. Jonas olha para o horizonte, o mesmo ponto cardeal que ele tentara evitar tantas vezes. A compreensão se instala em seu peito como o peso de uma pedra sendo removida. A misericórdia não é um limite geográfico, mas um alcance que atravessa toda a resistência humana. Ele toca a parede de uma construção próxima, sentindo a solidez da pedra que não desmoronou. O vento sopra suavemente, movendo os tecidos pendurados nas janelas. Jonas fecha os olhos por um instante e solta o ar contido em seus pulmões. Uma expiração longa e profunda. A luta contra o chamado terminou. Seus ombros relaxam e a tensão que carregava desde o porto de Jope finalmente se dissipa. Ele entende agora que a obediência não é uma corrente, mas o único caminho para a serenidade. Jonas vira-se e começa a caminhar. Não mais como um fugitivo, mas como um homem em paz, aceitando o propósito que a vida lhe impôs. A cidade segue seu curso, e ele segue o seu.
finalmente alinhado com o que lhe foi pedido.